E aí galera, beleza? Vamos lá? Mais uma aula de física. Olha só, hoje a gente vai continuar estudando a velocidade média. Porém, a gente vai trabalhar uma questão um pouco mais trabalhosa, tá certo? Então é necessário prestar bem atenção para compreender a resolução da questão, ok? Vamos nessa! Então olha só, temos uma questão que diz o seguinte: um ônibus faz o trajeto entre duas cidades em duas etapas. Na primeira, efetua um deslocamento de 120 km a 60 km por hora. Na segunda, um deslocamento de 250 km em 3 horas. Qual a velocidade escalar média do veículo em todo o trajeto? Então, olha só, vamos analisar a questão. A questão está me dizendo que o ônibus faz um trajeto em duas etapas. Então, nós vamos ter o seguinte: etapa 1, etapa 2, ok? Eu vou dividir os dados em duas etapas. Na primeira etapa, o ônibus efetua o deslocamento de 120 km a 60 km por hora. Então, a gente tem o ΔS, temos o deslocamento. Veja que a questão não está dando dois valores de posição ou dois valores de espaço, para que a gente calcule o deslocamento. A questão já está fornecendo o valor do deslocamento nessa primeira etapa, que foi 120 km, ok? Então, vou chamar aqui de ΔS1, para representar o deslocamento na etapa 1. 120 km e a velocidade 60 km por hora, ok? Vou chamar de V1. Seria aí a velocidade média na primeira etapa. Continuando a leitura. Na segunda, um deslocamento de 250 km em 3 horas. Então, na segunda etapa, a gente tem um ΔS2, para representar aqui a segunda etapa, em 250 km, né? Um ΔS2 de 250 km. E foi realizado, né, esse percurso em 3 horas, tá certo? Então, ΔT2, 3 horas, beleza? A questão está pedindo qual a velocidade escalar média do veículo em todo o trajeto. Então, qual a velocidade média total, tá certo? Vou representar aqui com a letra T para a gente ter a velocidade média total no trajeto inteiro, ok? Galera, olha só, fica aqui um detalhe importante. O aluno, ele pode tender a querer calcular a média aritmética da velocidade. Não pode fazer isso. Por exemplo, a questão me deu a velocidade na primeira etapa, tá? E na segunda etapa, foi dados valores que permitem calcular a velocidade também na segunda etapa. Aí o aluno pensa o seguinte: a questão está pedindo a velocidade média total. Então, a tendência é que o aluno some os dois valores de velocidade, né? Calcule aqui na segunda etapa a velocidade da segunda etapa, some com o valor da primeira etapa e divida por 2, para encontrar a média aritmética das velocidades. Não pode fazer isso. Por quê? Porque a velocidade média, gente, não é uma média aritmética, tá? Quando a gente calcula a velocidade média, vimos na aula passada que a gente vai encontrar um valor que representa a média das velocidades durante um percurso. Só que esse valor, na verdade, ele vai representar a quantidade de quilômetros que o veículo percorreu em média a cada 1 hora, tá certo? Por exemplo, aqui, na primeira etapa, a questão diz que a velocidade é de 60 km por hora. Esse número, 60 km por hora, significa que o veículo, o ônibus, percorre em média 60 km a cada 1 hora. Tá? Então, esse número aqui não é a média aritmética das velocidades desenvolvidas durante o percurso que o ônibus faz. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Não podemos calcular a velocidade média fazendo a média aritmética, tá? Somando parcelas e dividindo pelo número de parcelas, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para a questão. A questão está pedindo a velocidade média total durante o trajeto. Então, como é que a gente vai calcular essa velocidade média total? Vamos usar a expressão matemática da velocidade média que a gente viu na aula passada. Eu vou colocar um T só para dizer que é a velocidade média total. Então, a minha velocidade média vai ser igual ao ΔS por ΔT, deslocamento pelo tempo, tá? Vou colocar um T para chamar de velocidade média total. ΔS total, ΔT total, ok? Já que a gente tem dois trajetos.
Então, tudo que a gente precisa fazer de início é calcular o ΔS total, ou seja, o deslocamento na primeira etapa, mais o deslocamento na segunda etapa. Então, vamos lá. Meu ΔS total vai ser igual ao ΔS1, certo? ΔS na primeira etapa, mais o ΔS na segunda etapa. ΔS1, 120. ΔS2, 250. Então, 120 mais 250, 370 quilômetros. Eu já encontrei aqui o meu ΔS total. Agora, eu preciso do ΔT total, ok? ΔT da primeira etapa, mais o ΔT da segunda etapa. Problema. Eu tenho o ΔT da segunda etapa, mas eu não tenho o da primeira etapa. Então, primeiro a gente precisa calcular o ΔT, o intervalo de tempo, na primeira etapa do trajeto do ônibus, beleza? Como é que a gente faz isso? Vamos usar novamente a fórmula da velocidade média, tá? Então, pegando aqui, ó, V1, por que o V1? Porque eu estou calculando o ΔT na primeira etapa. Então, a velocidade média, né, eu vou chamar aqui de V1, é igual ao ΔS1 da primeira etapa pelo ΔT1 da primeira etapa, ok? O ΔT1 é o que eu quero encontrar. Então, vamos substituir os valores. O meu V1, 60 km, não é? Então, 60 km por hora. Então, V1, 60, igual ΔS1, 120, dividido pelo ΔT1, que eu quero encontrar, beleza? Chegou aqui, o que é que a gente faz? Vamos fazer aquele velho jogo matemático. Está dividindo, passa multiplicando. Depois, está multiplicando, passa dividindo, tá certo? Igual a gente viu na aula passada. Porém, para ser mais prático, a gente pode fazer apenas o seguinte, inverter aqui a posição. O ΔT1 está embaixo, vai subir, e o 60 que está em cima, desce. Então, só trocar a posição aqui do ΔT1 e do 60, ok? Então, vamos ficar com o ΔT1 igual a 120 sobre 60. 120 dividido por 60 vai dar 2, ok? Então, meu ΔT1 é 2 horas. Por que horas? Porque a velocidade está em quilômetro por hora. Então, a unidade de tempo é hora, beleza? Achei o meu ΔT1. Agora, eu posso calcular o ΔT total. Meu ΔT total vai ser a soma do ΔT1 da primeira etapa mais o ΔT2 na segunda etapa. ΔT1, 2. ΔT2, 3. Então, 2 mais 3, 5 horas, ok? Galera, já tenho o meu ΔS total, 370, e também já tenho o meu ΔT total, 5 horas. Agora morreu Maria Preá, não é? Para calcular a velocidade média total, é só substituir na fórmula. Então, a minha velocidade média total vai ser igual ao ΔS total dividido pelo ΔT total. O ΔS total, 370. O ΔT total, 5. 370 dividido por 5, 74 km por hora, beleza? Então, esse né, é o valor da minha velocidade média durante todo o percurso, tá? Galera, olha só, fica uma dica para vocês. Nessa questão, tá bem claro que a gente tem duas etapas, né? A questão fala, um ônibus faz um trajeto entre duas cidades em duas etapas. Então, eu preciso seguir esses procedimentos para encontrar a velocidade média total. Mas vão ter outras questões em que vocês precisam interpretar o que o texto está falando. Por exemplo, se eu tivesse assim, um ônibus saiu de uma cidade A, chegou até a cidade B, depois foi até a cidade C. Qual é a velocidade média total durante todo o percurso? A gente iria fazer os mesmos procedimentos. De A até B é um trajeto, é uma etapa. De B até C, segunda etapa, ok? Outro exemplo. O ônibus saiu de Natal, foi até João Pessoa. Depois de João Pessoa até Recife, novamente eu tenho duas etapas. Primeira etapa de Natal até João Pessoa, segunda etapa de João Pessoa até Recife, beleza? Então, vou fazer também aí os mesmos procedimentos dessa questão aqui para resolver o problema, ok? Então, é importante aprender a interpretar as questões. Eu posso ter vocabulários diferentes, enunciados diferentes, e um mesmo método para resolver o problema, beleza? Galerinha, a galera do MH, dúvidas podem procurar no WhatsApp, beleza? Valeu!